O Massacre do Carandiru, 1º de outubro de 1992. Um som metálico ecoa entre os corredores de concreto do maior presídio da América Latina. Um barulho seco, gritos abafados. Em poucas horas, 111 detentos estariam mortos. Não por uma rebelião, não por outro grupo de presos, mas por ação direta das forças do Estado. Naquela tarde, o Brasil assistiria, atônito, ao maior massacre em presídios da sua história. E o mundo voltaria os olhos para uma ferida que há décadas sangra: o sistema prisional brasileiro. Essa é a história do Massacre do Carandiru. O cenário antes do massacre. Muito antes do sangue escorrer pelos corredores do Pavilhão 9, a tragédia já estava sendo construída. Tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. O complexo penitenciário do Carandiru nasceu de uma promessa. Inaugurado em 1920, ele simbolizava o que havia de mais moderno na recuperação de detentos. Sua arquitetura imitava a europeia. Suas celas pareciam experimentais. A ideia era ressocializar. Mas com o passar dos anos, o que era sonho virou prisão. Prisão virou inferno. Na década de 1980, o Carandiru já não era mais um presídio. Era um depósito de homens. Um labirinto onde sobreviviam mais de 7.300 detentos. Isso mesmo, mais que o dobro da capacidade original, que era de 3.000. Um sistema superlotado, sem higiene, sem estrutura e completamente dominado por regras próprias. Um banheiro para 200 homens, áreas sem ventilação, infestações de baratas, ratos, piolhos. A comida, quando chegava, vinha azeda. Os médicos eram poucos. A AIDS se espalhava como fogo, assim como a tuberculose e a escabiose. A violência fazia parte da rotina. Facções ainda não existiam como hoje, mas já havia códigos internos, chefes de cela, tribunais improvisados. Uma cadeia autogerida por presos, xerifes que decidiam quem vivia e quem morria. Tudo isso debaixo dos olhos fechados do Estado. Dentro dessas muralhas havia uma regra básica: sobreviva. E no Pavilhão 9, a pressão era ainda maior. Era ali onde estavam os detentos considerados mais perigosos ou mais indesejados. Era ali onde o pavio estava mais curto e onde, em um dia comum, uma briga banal acenderia a faísca que daria início a um massacre. O começo do conflito. A tarde do dia 1º de outubro parecia igual a tantas outras. O calor intenso fazia o concreto ferver. Os corredores exalavam o cheiro de suor, urina e tensão. Foi no meio dessa rotina tóxica que 2 presos se desentenderam. Um empurrão, um insulto, um soco. A briga rapidamente chamou a atenção dos outros detentos do Pavilhão 9. Em minutos, dezenas se envolviam no tumulto. O barulho cresceu, gritos, pancadas nas grades, objetos sendo lançados. Os agentes penitenciários, em número reduzido, não conseguiram conter o caos. A direção do presídio, temendo uma rebelião em larga escala, acionou a polícia militar. O chamado foi direto para o Comando de Operações Especiais. E quem atendeu foi a Rota, a temida Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Cerca de 300 homens foram mobilizados. Armamento pesado, coletes, cães, helicópteros sobrevoando a área. O presídio virou praça de guerra antes mesmo que qualquer tentativa real de negociação fosse feita. Detentos pediram diálogo. Alguns tentaram enviar representantes, mas suas vozes não foram ouvidas. Às 14h45, a primeira linha de policiais entrou no complexo. As ordens eram claras: controlar o motim a qualquer custo. O que ninguém esperava, ou o que muitos preferiram não prever, era que a ação viraria chacina. O massacre. O som dos tiros ecoou pelo presídio como trovões em dia de tempestade. Não foi um tiroteio, foi uma execução. As celas foram invadidas uma a uma. Os detentos, muitos desarmados, rendidos ou escondidos sob camas e cobertores, foram alvejados a queima-roupa. Não houve critério, não houve clemência.
Em poucos minutos, o chão estava coberto de corpos. Sangue escorria pelos corredores. Os gritos, no início altos, foram aos poucos se transformando em gemidos abafados, até que o silêncio tomou conta. Médicos não entraram. Ambulâncias não foram chamadas a tempo. Os corpos foram amontoados. Alguns sobreviventes relataram que viram colegas sendo mortos com tiros na cabeça, mesmo deitados de bruços. Um massacre metódico, sem resistência, sem proporcionalidade. Ao final da ação, o número oficial de mortos, 111. Nenhum policial ferido, nenhum agente baleado, apenas detentos mortos. Alguns ainda vivos foram deixados sangrando por horas, sem socorro. Para quem sobreviveu, o trauma jamais será apagado. O cheiro de sangue, os gritos sufocados, o olhar vazio dos corpos no chão, tudo isso permanece na memória. Muitos carregam cicatrizes físicas, todos cicatrizes emocionais. E enquanto o silêncio reinava dentro dos muros do Carandiru, o barulho do escândalo começava a crescer do lado de fora. Repercussão imediata. A notícia do massacre se espalhou rapidamente. As primeiras imagens chegaram à imprensa ainda no final da tarde. Helicópteros sobrevoavam o presídio. Viaturas chegavam e saíam. Jornalistas disputavam espaço com familiares desesperados. As versões oficiais, no entanto, não batiam. O governo do estado de São Paulo afirmou imediatamente que a ação da polícia havia sido uma resposta necessária a um motim violento, que os presos estavam armados, que houve confronto. Mas as imagens e os relatos começaram a desmontar essa versão. Fotos internas vazaram. Mostravam corpos empilhados, ferimentos a queima-roupa, marcas de execução. Testemunhos de sobreviventes contradiziam a versão oficial. Diziam que muitos estavam rendidos, que gritavam por socorro, que imploravam para não morrer. Enquanto parte da população aplaudia a ação como resposta à criminalidade, outra parte se revoltava. Ativistas, juristas, organizações internacionais de direitos humanos se manifestaram. A Anistia Internacional classificou o episódio como uma violação gravíssima dos direitos humanos. O Brasil, naquele momento, se via diante de um espelho incômodo. Um espelho que refletia o quanto a vida de certos brasileiros valia pouco, muito pouco. E esse espelho não quebraria tão cedo. A resposta judicial. O massacre havia acontecido. Os corpos estavam enterrados, as celas lavadas. Mas e a justiça? Quem responderia por 111 mortes? Logo após a tragédia, uma investigação foi aberta. O então comandante da operação, Coronel Ubiratã Guimarães, virou o principal alvo. Ele dizia ter cumprido ordens. Afirmava que a operação foi necessária. E, por incrível que pareça, por quase uma década, nada aconteceu. Nenhuma condenação, nenhuma demissão. Foi apenas em 2001, quase 10 anos depois, que Ubiratã foi condenado. A sentença? 632 anos de prisão pelas mortes. Mas a história não acabaria aí. 5 anos depois, em 2006, a Justiça de São Paulo anulou a condenação. Disse que não havia provas de que o coronel tinha cometido excessos. Ubiratã foi libertado. Pouco tempo depois, seria encontrado morto em seu apartamento com um tiro. A morte nunca foi totalmente esclarecida. Os demais policiais envolvidos no massacre só começaram a ser julgados mais de 20 anos depois, em 2013. Em um dos maiores julgamentos da história do Brasil, dividido em etapas, dezenas de PMs foram condenados. As penas variavam entre 48 e 624 anos, mas a maioria recorreu em liberdade. E mais uma vez, o tempo mostrou que justiça no Brasil nem sempre chega, ou quando chega, não se mantém. Encerramento e legado. O massacre do Carandiru não acabou em 1992. Ele continuou nas cicatrizes dos sobreviventes, nos olhos das mães que enterraram seus filhos, na descrença de um povo com seu sistema de justiça, mas também sobreviveu na arte, na memória e na denúncia.
O médico e escritor Drauzio Varela, que atuava como voluntário no presídio, publicou o livro Estação Carandiru. A obra virou best-seller e foi adaptada para o cinema, revelando para o mundo os horrores que o sistema prisional brasileiro escondia. A música também gritou. Racionais MCs eternizou o massacre com versos contundentes. Séries e documentários foram produzidos. O presídio, símbolo da barbárie, foi desativado e demolido em 2002. Em seu lugar, nasceu o Parque da Juventude, um espaço de lazer e cultura. Mas o solo ali ainda carrega sangue. Hoje, mais de 30 anos depois, o Brasil ainda convive com rebeliões, superlotações, torturas e mortes nos presídios. Carandiru não foi o fim, foi o aviso. E você? O que aprendeu com essa história? Se essa história te impactou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários. Você acredita que a justiça foi feita no caso Carandiru?